Talvez as melhores descrições sobre o funcionamento do padrão ouro vão acabar acontecendo no momento em que ele deixou de funcionar. Isso não é estranho, porque quando uma coisa funciona muito bem, nós nem nos damos conta que aquilo funciona, que aquilo é importante. Eu acho que a analogia que a gente pode fazer é com a questão da energia elétrica, o fornecimento de sistemas de serviço como a internet. Quando está tudo funcionando, nós assumimos que aquilo faz parte da natureza. Agora, quando cai a luz ou quando a internet deixa de funcionar, é que nós nos damos conta que tem toda uma estrutura necessária, né, para que aquilo funcione e que essa estrutura pode deixar de estar funcional em determinados momentos. Exatamente no período entre guerras, né, com as tentativas frustradas de retorno ao padrão ouro internacional ou a um regime de câmbio fixo, que nós observamos na verdadeira natureza desse padrão ouro. Então, o padrão ouro internacional não era simplesmente um regime de câmbio fixo, de modo que voltar a fixar as moedas não garantia um funcionamento suave, tal qual no final do século XIX, início do século XX. Mesmo que essa suavidade, né, seja um eufemismo, ou seja um termo que nós devamos utilizar com muita cautela ou entre aspas. Mas, de um modo geral, as moedas, né, se comportavam relativamente bem, o que permitia uma expansão do comércio internacional e um avanço das economias. O fato é que o entreguerras revela, né, a instabilidade e o desmonte dos mecanismos e dos pressupostos institucionais que garantiram vida ao velho regime. Dois deles nós destacávamos anteriormente. Um deles era o balanço de poder existente entre os setores e os segmentos nas sociedades. Quer dizer, a partir já antes da Primeira Guerra Mundial, com força depois da Primeira Guerra Mundial, né, as bases urbanas, né, as camadas não proprietárias, as classes trabalhadoras e particularmente os operários passam a ter maior força e protagonismo político. Os regimes e os sistemas eleitorais se alteram, amplia-se o direito a voto. Eu tenho partidos de base trabalhista, de base sindical crescendo e tendo agendas distintas, exigindo maiores benefícios sociais, exigindo a constituição do que contemporaneamente nós chamamos de um estado de bem-estar social, né? Menores horas de trabalho, direitos os mais diversos, né? Estabilidade de remunerações, estabilidades as mais diversas, acesso à educação, à saúde. Então esses elementos vão ganhando força nesse mundo, o que vai tornando muito mais complexo, muito mais difícil a manutenção dos ajustes deflacionários que predominavam anteriormente. Do ponto de vista cambial, durante a guerra, os países abandonavam o estatuto do padrão ouro. O que era isso? Em geral, isso passava por aprovações nos congressos. Podemos pegar o exemplo britânico. O Congresso autorizava o Banco da Inglaterra a não mais garantir a conversibilidade automática da libra em ouro para as transações domésticas e para as transações internacionais. Mas essa autorização ela era vinculada ao fato de que, uma vez concluído o conflito militar, um período de tempo depois, as moedas, né, a libra deveria voltar à paridade pré-guerra, né? O que acabou acontecendo no caso da Inglaterra. Em outros países reconstituíram o regime de câmbio fixo, porém sem a paridade pré-guerra. Sem a paridade pré-guerra. Então, quem observa o mercado de moedas na saída da Primeira Guerra Mundial vai observar a enorme flutuação e instabilidade. Não temos mais um regime de câmbio fixo na medida em que os países não mantêm mais a paridade das suas moedas em termos do ouro, garantindo a sua conversibilidade, as taxas de câmbio passam a flutuar entre si. Por um curto interregno, né, de menos de meia década, né, nós vamos ter o que se chama de padrão ouro divisas. Por que padrão ouro divisas? Né, porque os países, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, basicamente, se nós formos olhar para o cenário europeu, que foi o cenário da Primeira Guerra Mundial, o cenário mais importante, os países derrotados pela Primeira Guerra Mundial, mais do que países impérios, né, então o Império Austro-Húngaro desmorona, né, o Império Alemão desmorona, nós temos o Império Turco-Otomano também se desmoronando, então é um redesenho do mapa europeu, mas basicamente, né, os países derrotados, né, o leste europeu,
né, Alemanha e leste europeu, todos esses países vão experimentar processos hiperinflacionários, mais ou menos intensos. O caso da Alemanha é o mais notório, mas não é o único. Então esses países vão ter enormes dificuldades para estabilizar suas moedas e só vão fazê-lo após empréstimos da Liga das Nações e a autorização de que esses países lastreassem as suas moedas reestabilizadas, né, a partir de reservas em ouro e em moedas conversíveis em ouro como a Libra. Por isso que nessa época nós vamos falar em padrão ouro divisa, né? Posteriormente à crise de 29, volta a instabilidade. Em 31 nós vamos ter uma sequência de crises bancárias, financeiras, e países, em poucas semanas e poucos meses, uma grande crise bancária na Áustria, crise bancária e financeira, na sequência na Alemanha e na sequência na Inglaterra, de modo que a Inglaterra abandona a paridade. Isso é um marco importante, né? Abandona e não consegue voltar. A ideia que se imaginava é que a conversibilidade iria seria momentânea, né, o abandono da conversibilidade da Libra, mas ela torna-se, né, quase que definitiva, né, com respeito àquela paridade. Então volta um período de abandono do padrão ouro, de falta de coordenação, de volatilidade e instabilidade, de políticas, né, que a literatura vai chamar de empobrecimento do vizinho. Nesse período também, as tensões políticas militares acumuladas na saída da Primeira Guerra Mundial vão voltar. Então a Alemanha volta, já sob comandos nazistas, a um processo de início de rearmamento, de retomada de uma posição protagônica no plano geopolítico. Então as sementes, na verdade, como Keynes havia alertado no seu livro sobre o Tratado de Versalhes, o Keynes fez parte da delegação que negociou o Tratado de Versalhes, mas um delegado júnior, ele sai de lá horrorizado e diz, olha, o que se está semeando aqui é uma nova guerra na Europa. Por quê? Porque se impôs pagamentos de dívidas de guerra que eram, na visão do Keynes, e ele tinha razão, não eram passíveis de serem cumpridas. E isso só vai criar ressentimento. Em geral, quando nós saímos das guerras, desses processos, havia um acúmulo de dívidas e se coloca, na verdade, a culpa na Alemanha da guerra. Houve um cessar-fogo, um armistício, e se cria todo um ambiente na qual a Alemanha aparece como a culpada da guerra. A Alemanha vai perder territórios, não só suas colônias na África, como territórios dentro da Europa, né? Na divisa com a França, como parte do pagamento dos seus compromissos perante a França, que por sua vez quer se vingar da derrota lá em 1870, né? Então nós temos aí todo um histórico de atrito entre as grandes potências, os grandes impérios e potências europeias, e que vai desaguando em tensões crescentes. Notem que todo esse ambiente de tensão que se sai da Primeira Guerra Mundial vai ter na sequência do tempo, ele é muito difícil se preservar qualquer cooperação. E é isso que nós vamos assistir nesse período. No fundo, o mundo liberal, o sonho liberal de integração, de avanço, de progresso, de racionalidade, queria eliminar as guerras e trazer prosperidade econômica, começa a desmoronar antes da Primeira Guerra Mundial, com alguns conflitos, mas particularmente com a Primeira Guerra Mundial e com a sequência de processos que culminam com a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia do que era o mapa político europeu antes da guerra, ou às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o que é o mapa depois da Primeira Guerra Mundial. Como nós temos aqui assim novas nações surgindo, o desmonte dos antigos impérios, e os países que ganharam a guerra ficaram frágeis financeiramente, os que perderam muito mais ainda, e sujeitos a ajustes muito mais dolorosos. Vejam ali como o Império Germânico perde territórios, vejam como o Império Austro-Húngaro se desmorona, vejam como o Império Otomano se desmorona, e esses países vão ter uma situação de instabilidade importante. O Império Russo desaparece e surge a União Soviética no seu lugar. Então é uma outra realidade geopolítica e uma outra realidade econômica. Mais uma vez aqui para vocês detalhar o redesenho do mapa europeu, sempre lembrando que uma outra característica fundamental aqui, nós vimos alguns números sobre a distribuição da produção e do comércio mundial, e alertávamos para o fato de que se processa uma transição crescente
né, de uma Inglaterra que no início do padrão ouro internacional era a grande economia do mundo e que vai perdendo terreno para outros países, particularmente para a Alemanha, para os Estados Unidos e para o Japão. Pois bem, na saída da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que já se constituiu como a maior economia do mundo, vão sair como um Estado credor líquido. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos dependiam muito do circuito financeiro europeu centrado na City Londrina, e os Estados Unidos eram devedores líquidos. Eles saem da Primeira Guerra Mundial como credores líquidos, né? Só que com características distintas do Reino Unido, da Grã-Bretanha, na medida em que os Estados Unidos é um país muito mais autocentrado, e a Inglaterra é um país muito mais aberto, né? E uma potência imperial, né, com muito maior experiência no convívio, no manejo do padrão ouro e dos seus arranjos institucionais e acordos tácitos existentes entre os principais atores. Então os Estados Unidos emergem aí como grande potência, mas um país muito introvertido, né, muito voltado para si e pouco afeito aos processos de cooperação internacional. Tanto é verdade, né, que o seu presidente, o Woodrow Wilson, à época da Primeira Guerra Mundial, havia inspirado a criação da Liga das Nações, mas o Congresso dos Estados Unidos não autoriza a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, assim como não autoriza a participação oficial dos Estados Unidos em vários, né, acordos e encontros para tentar estabilizar a economia mundial depois da Primeira Guerra, nos anos 20 e posteriormente. Os Estados Unidos passam a adotar uma agenda internacional depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse tópico nós voltamos posteriormente. Vejam a importância política das transformações à época. Se nós estivéssemos em 1910, esse aqui é o mapa das eleições britânicas, tá? As eleições a partir de 1880 até depois da eleição que ocorre após a Primeira Guerra Mundial. O crescimento do colégio eleitoral, comparem 1910 com 1918, triplica basicamente o número de eleitores. O que é isso? O direito ao voto se expande. O direito ao voto se expande. Isso é um processo que vinha acontecendo, mas que é dramático entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então já tem uma mudança na estrutura econômica, indústria, um mundo urbano, que não se refletia plenamente no plano político, né, com a expansão dos direitos. Então, como é que eu vou justificar, né, mandar alguém para o fronte morrer e não dar direito para essa pessoa votar? Então essas questões começam a entrar com muita força, né, as leis eleitorais são alteradas, isso muda o jogo. Isso cria espaço para que novas forças políticas emerjam, particularmente o Partido Trabalhista, né? Ao longo do século XIX, a tensão que ocorre entre as forças conservadoras e liberais, né? O Partido Liberal é o partido hegemônico no padrão ouro internacional e começo do século XX, mas vai perdendo força para os conservadores e para uma nova força que emerge, né, o Partido Trabalhista, que vai ter, né, uma maior consolidação depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver os dados. Vejam como é interessante termos dados de longo prazo e uma relativa estabilidade política. Esses gráficos pegam as eleições desde meados aí do período pós-guerras napoleônicas na Inglaterra até recentemente, né, até 2018. Então vocês podem observar como os principais polos políticos vão se alterando, né, os conservadores em azul, né, os liberais depois com mudanças, né, hoje é o Partido Liberal Democrático, né, nessa laranja, amarelo, e o Partido Trabalhista, que vai surgindo ao longo do final do século XIX e do século XX, e que passa a ser, né, a força antagônica, em alguns momentos majoritária, em outros momentos não, com respeito aos conservadores, né, e essa mudança se expressa, né, em todos os elementos que nós estamos trazendo aqui para vocês, como, por exemplo, a gestão do padrão ouro, né, a possibilidade de impor ajustes deflacionários e ter que levar em conta interesses outros, que não os interesses de quem tem dinheiro. Então, no fundo, quem tem dinheiro quer estabilidade cambial, né, e quem não tem dinheiro, quem depende do seu emprego, quer um emprego. Então, como manejar as tensões de gestão de política econômica, né, é o que os nossos autores, e particularmente o Barry Eckegren, está tratando aqui. Aqui vocês vão ver lá, desde a saída da Segunda Guerra Mundial, né, os diversos governos. Nós vamos ter um primeiro governo trabalhista em 23, que durou por pouco
tempo, depois em 29 também, depois somente no pós-Segunda Guerra Mundial, em que passa a ter uma oscilação entre conservadores e trabalhistas, né, basicamente meio a meio em termos de período de tempo, ou momentos de coalizão. Né? Então isso reflete essa nova dinâmica de uma sociedade moderna, urbana, industrial, né, em que os direitos vão se espraiando para a base da sociedade. Isso é claramente capturado. Eu pego dois, né, trabalhos interessantes sobre isso, mostrando as relações, né, entre política, poder e dinheiro. Não vou detalhar esses livros, mas é bastante interessante, tanto o Peter Clarke, nesse livro Locomotiva da Guerra, Money, Empire, Power and Guilt, mostrando os conflitos entre conservadores, liberais, para gerir esse período de grande instabilidade, que o Ahmed trata no Lords of Finance, mostrando a perspectiva das relações entre os bancos centrais. E o fato que a saída da Primeira Guerra Mundial cria, a partir do Tratado de Versalhes, uma situação muito complexa, né, de dívidas interlaçadas. Os Estados Unidos se torna um credor líquido de todo mundo, a Inglaterra é credor de alguns países, devedor de outras, e essas relações geravam uma situação na qual países importantes sistemicamente, como a Alemanha, a França, não tinham condições de honrar as suas dívidas. E nesse contexto de entreguerras, né, o peso dessas dívidas torna praticamente impossível a preservação do padrão ouro internacional e da cooperação, e cria ressentimentos, como Keynes havia alertado, ressentimentos esses que vão estourar na Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 aprofunda o problema, o comércio internacional encolhe, como nós vimos, né, esses elementos em conjunto vão inviabilizar a manutenção, né, de qualquer estabilidade monetária e cambial na Europa principalmente e também no resto do mundo. Então a realidade que nós vamos ver no pós-guerra e teremos que detalhar, né, Reino Unido e Alemanha tornam-se países estruturalmente dependentes dos Estados Unidos. Quer dizer, a Alemanha era credora, mas de países que não conseguiam honrar suas dívidas, como França e outros. Né? E o poder econômico vai passando do Atlântico Norte de um lado para o outro, né? Da Europa para os Estados Unidos. Eu tenho maior peso, maior força do trabalho, né, do sindicato, dos partidos de base sindical, o que dificulta forçar a queda nominal de salários. Nós temos governos mais expostos às pressões sociais, né, e os capitais financeiros, né, fugindo de ambientes de instabilidade, aprofundando a instabilidade. Então nós vamos observar vários episódios de fugas de capitais. E simplesmente tentar manter o câmbio fixo nesse contexto vai se revelando cada vez mais difícil.